podem fazer perguntas agora. Agora está aberta as perguntas aí, meus irmãos. E aí, já vão aproveitar nossos irmãos aí, vamos perguntar para eles, mano. Aproveita. Isso aí, que aí depois, irmã, eu tinha uma dúvida assim. Não, não, já pergunta agora, que agora é a hora. Vamos lá. Pois é, meus irmãos, muitas coisas aí os irmãos têm falado aí com relevância aí, né? Esses irmãos aí que estão se chegando agora, nós esperamos que esse Hangout tenha, essa live aqui, ajudado muitos irmãos aí, de que perdeu algumas peças importantes aí, né, que foi falado e não absorveu, mas complementando a respeito aí do líquido que contém o número da besta, e sobre as pedras no caminho, né, que eu venho falando já desde o princípio, que eles criam todas essas coisas aí. Primeiro, veio aquelas ondas lá depois da pandemia, começou uma loucura. Começou essas loucuras o povo queria até, como é que fala, hipnose, muitos entrou em hipnose, outros começou a seguir a segunda testemunha. Um assunto que deu muito ibope, assim, e até nos dias de hoje alguns ainda estão atribulados aí nessas pedras, né? Que nem a gente acabamos de falar, não há necessidade dos irmãos aí querer achar, tentar encontrar a segunda testemunha, lembra? Lembra como foi dito? A primeira veio primeiro. A segunda veio um pouquinho depois, mas esse pouquinho depois, meus irmãos, é provável que seja praticamente um pouquinho antes da grande tribulação iniciar. Tudo indica que é isso. Ela não vai vir um pouquinho, um ano depois, 6 meses depois. Tanto é que em Apocalipse, quando fala lá que não lembro a passagem agora, que ela deu poder, a besta deu poder lá durante 1 hora, né, em questão de tempo, então, essa 1 hora é em respeito considerável nos 7.000 anos que existe na Terra, para ser o final para tudo acontecer até o final dos tempos. Então, quando foi dito que a segunda testemunha ela veio um pouquinho depois, meus irmãos, não quer dizer que ela está aí. Não quer dizer que ela está aí e anunciando e falando as mesmas coisas do que a primeira já falou. Ela virá, mas ela já tem um acordo de tudo que a primeira falou, ela está em acordo. Ela e o Pai e nós somos um. É o mesmo entendimento. Nós pregamos as mesmas coisas. Então, alguns dos irmãos aí que estiver aí ainda achando ou tentando identificar a segunda testemunha, meus irmãos, esquece disso. Viva suas vidas simples, com tranquilidade, sem paranoia, sem desespero. Bom, já que você está falando das testemunhas, Rafa, sim, tem uma pergunta aqui, ó. O pessoal falou assim, ó. Apocalipse 11, as duas testemunhas não parecem Moisés e Elias em obras? Então, esse assunto aí que esse irmão aí nos comentários perguntou é aquilo que o sistema religioso acredita, que as duas testemunhas seriam, uns afirmam que seria aquele falso profeta Elias e o Moisés, e outros afirmam que é Elias e Enoque. Ou seja, por que eles falam isso? De fato, elas são as duas testemunhas, mas as duas testemunhas do diabo. Elas são os dois anjos caídos mais próximos do diabo. Entendeu? Então, o sistema religioso, eles criaram isso. Por quê? Quando a besta vier e com elas duas testemunhas, ou o diabo e as duas testemunhas, enfim, é para confundir os irmãos do sistema religioso já. Porque eles vão achar que esses dois homens eram as duas testemunhas verdadeiras, mas não é, de fato é as falsas. Porque, vamos dar um exemplo. Quem que é ali nessa jogada? O diabo, Moisés, usou o corpo de Moisés ali. Aí vamos supor que essas duas testemunhas que o sistema religioso afirma é Elias e Enoque, falso profeta e a besta. E de fato eles virão junto. Moisés virá para o seu povo para ser adorado. Já matou o Messias, já cumpriu a vingança. E aí agora o Elias e o Enoque, que é aqueles dois corpos mesmo, dois corpos que sumiram nas escrituras. Por que sumiram? Porque os anjos caídos pegou o posse desse corpo e estão com eles até os dias de hoje. É isso que os irmãos não conseguem entender. E o sistema criou isso. Que eles pegam também aquela passagem que Elias e Moisés apareceu no monte, você entendeu? E ainda ele fala, né, irmão, o profeta de Israel lá do diabo, Malaquias, fala, então de fato Elias virá e vai restaurar o templo, vai restaurar... Eles estão aí. Só que eles fazem parte do sistema dos anjos caídos.
Não, ainda interessante nesse texto mesmo, o Messias mesmo falou, tipo assim, fala para Pedro, naquele que Pedro queria fazer uma barraca, né, uma tenda, né, para eles. É tipo assim, o Messias falou, Pedro, tu não sabe nem o que tá falando, homem. Se tu soubesse o que eles devem falar aqui, você não estaria falando isso. Você vê como que é, né, irmão? Meu irmão Robert pôs no comentário, né? Como assassinos podem ser as duas testemunhas, assassinos não herdarão o reino do céu. Exato. Como que essas duas testemunhas, Elias, Enoque, esse povo, Abraão, Moisés, os caras matavam todo mundo, bicho. Eu tava conversando com um suposto pastor aí, esses dias no meu serviço, e eu falei para ele, será que é tão difícil entender que não matar é para não matar? Vocês não conseguem entender uma coisa simples dessa? Como que vocês vão entrar no reino do céu desse jeito? Eles não são capazes, meus irmãos, de que o nosso pai falou, não matarás em hipótese alguma. Não importa se ele é pai de santo, se é macumbeiro, se é evangélico, se é do diabo, se é assassino. Nosso pai falou para não matar. Não tem o que fazer. É difícil entender isso, não matar. Mas vamos entrando aí, ou você vai falar alguma coisa? Não, eu só alguma queria pergunta ali aproveitar. dos irmãos aí? Você tem alguma em mente? Tinha uma aqui também interessante, mas só ia dar uma pauta rapidinho. Uma coisa até que a irmã Vanessa falou sobre o cometa, que os irmãos relembraram, né, irmãos? Que em relação aos dias antes ou depois, no meu ponto de vista, eu acho que o cometa vai vir antes, pelo simples fato de que a rata tem que sair do castelo, né, irmão? Senão ela não vai sair de lá. Não vai sair. E ela vai assumir o trono dela no Vaticano. Então, eu acredito que o cometa vai ter que cair, né? Ela vaza de lá, a câmera quer correr de novo. Ela vaza de lá, vem aqui, se esconde aqui no templo de Salomão, as coisas acontecem, né? Que é a questão lá da enganação, de trocar um pelo outro, tudo aquela questão que os irmãos já ouviram falar, sabem, nos hangouts, e depois ela volta assumindo o trono dela. Então, assim, é o meu ponto, assim, mais ou menos de vista, que eu tenho mais ou menos pensado. Tudo indica que o meteoro está um pouquinho antes, né? Até porque ela não vai querer sair, ela não vai querer sair, porque se ela demorar para vir também, apesar que 15 dias depois, já passou bastante tempo, né? E aí, todos aqueles sinais que vão acontecer, que nem o Messias falou, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? Então, todos aqueles irmãos que já entendem a verdade, já sabem que os 144 mil selados de Apocalipse e as duas testemunhas, meus irmãos, eles vão receber o poder que vai vir do céu, através dos 4 anjos do nosso Pai. Eles vão derramar esse poder sobre eles e eles vão ser praticamente o que eles eram antes, anjos, né? Eles vão ter toda lembrando autoridade. Que o nosso corpo também vai voltar, né, irmãos? E nós que iremos fugir, né? Nós que iremos fugir juntamente aí, todos os irmãos juntos, a gente vamos gradativamente aí sendo transformados também. Pode falar, irmão Elidio, aí as perguntas aí que estão aí, tá bom? Senão eu falo muito aqui também. Agora isso que eu achei interessante, por exemplo, tudo que o irmão falou, e também o seguinte, lá voltando um pouquinho dos assassinos. Aí chega o pessoal com a desculpa esfarrapada. Ah, mas Deus teve um plano que pode matar. Tipo, quando a pessoa vai com essa loucura aí, você vê que ela nunca nem imaginou quem é o nosso pai, né? É impressionante. Ah, mas Deus... Aí foi lá, Deus fez o homem, segundo a Bíblia, e depois ele se arrependeu de ter feito o homem. Ele matou afogado, depois se arrependeu de ter matado afogado. Tá loucura, né? Então, vocês têm que entender o que na Bíblia tem Deus e Deus e mais Deus e mais Deus. Só existe um Pai. É isso que a gente está mostrando aqui. A lei do nosso Pai, os 10 mandamentos, entendeu? Praticar amor ao Pai, amor ao próximo, fazer o bem. Agora, aqui no nosso irmão Rafael estava falando aí, pura verdade, não tem nem o que dizer, né? E o cometa vai cair no meio do oceano, e tem o seguinte, aí o que está lá embaixo, lá no abismo, né? Porque existe o trono lá, né? Roma lá, o castelinho lá e tal, e embaixo tem o abismo dos mortos, né? Ali que diz. Aí o que está lá embaixo vai ter que subir quando cair o cometa. E quando ele subir, ele vai direto para onde? Para o templo de Salomão. E chegando lá, ele vai querer mandar, não vai querer ser mandado por ninguém. Aonde vai ter o pau, vai ter a guerra lá, e a mãe engole a filha mesmo. Mas por esse motivo, né?
E então a gente vê que isso está muito, mas muito perto de acontecer. Falta um triz. Só que tem irmão que está pensando, tá demorando muito. Mas eu quero novidade. Mas eu acho que não, que isso, mas eu acho que não é bem assim, sabe? Não, mas eu acho que é de tal jeito assim. Meu irmão, aqui a gente tem que deixar bem claro que nós não temos ponto de vista. Eu não acho tal coisa, o irmão Rafael acha tal coisa, a irmã Rafaela, a irmã Vanessa ou qualquer outro irmão da verdade. O que a gente faz? Nós recebemos de graça a verdade e repassamos de graça. Porque hoje em dia eu estava conversando com um tempo atrás com os irmãos, que é segundo o ponto de vista do irmão. Ninguém tem ponto de vista, meus irmãos. Ou é verdade ou não é. A verdade é 100% nesse negócio, entendeu? O que eu estou querendo dizer aqui é que com essa daí começou o tal de nenê robô, aí começou a falar que o oceano é no céu, aí começou a falar que o sol é elétrico, aí que tem os intraterrestres, os extraterrestres, como que é o universo paralelo. Aí cria uma loucura, os caras viajam, os caras vai à loucura. Mas dá para entender. Tem irmão aí que tá confuso, entendeu? Mas aí para você tirar a confusão é fácil, meu irmão. Você vai lá no seu quarto, tranca a porta. Mateus 6, aí o que acontece? Busca o nosso Pai em secreto, conversa com ele, morre. Fala, tudo isso que eu aprendi é lixo, não quero mais, esterco. Paulo disse que o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei da época, servia por esterco, certo? Então, quer dizer, você vai fazer, mas você vai jogar esse lixo, essa imundície fora. Aí, o que acontece? Você vai se lavar na palavra, na água do Espírito. Aí você vai o quê? Isso daí é tudo simbólico, tá, meu irmão? Não vai achar que não é coisa de religião, não, tá? É simbólico. Você vai comer do pão. Qual é o pão? A palavra, a verdade, que testifica do nosso Messias e do nosso Pai. Aí você vai ter o entendimento e aí você vai começar a aprender do zero como uma criança. Aí você vai crescer, ninguém te engana mais. Então é isso. Agora a irmã Janice vai fazer um complemento aí também e já vou passar para a nossa irmã Vanessa, que não pode parar. E eu estou querendo, cadê as perguntas, meus irmãos? Façam as perguntas aí. Depois não reclamem, hein? A hora é agora. Não, eu só queria complementar que o pessoal fala muito, quando é que vai ser a grande tribulação? Quando que vai começar? Quais são os sinais? Estão perguntando aí, eu vi a pergunta, né? Mas assim, para começar, o nosso calendário está todo errado, né? O nosso calendário está todo alterado. Então não tem como ter uma data exata, mas a gente sabe que está bem próximo, né? A gente sente isso. Mas para complementar. E outra coisa, quando até o irmão Rafael estava falando aí de não matar, do sexto mandamento lá, não matarás. Aqui onde eu moro, estava correndo uma notícia, essa semana mesmo, correndo uma notícia de um idoso que matou um assaltante, né? Dentro da casa. O assaltante invadiu a casa lá, né? E o idoso estava armado, pegou e matou, né? E o pessoal todo aqui da minha cidade estava comemorando isso. Isso aí, o cidadão de bem tem que estar armado, para defender a sua família. E se tivesse matado a família, bem que fez, matou mesmo, é um a menos nesse mundo, CPF cancelado, de falar essas coisas e comemorando, sabe? E eu fiquei triste, eu colocava lá, né, sexto mandamento, Êxodo 20, sexto mandamento, não matarás, né? Que o nosso pai não mata e não quer que a gente mate. Só que o que o pessoal fazia? Né? Jogava Êxodo 22 para mim, que diz lá que a passagem diz que quando alguém entra para roubar, mais ou menos isso, né? E aí, se a pessoa agir em legítima defesa, né, não tem culpa, né? Isso é mentira. Tem que ser absolvida a lei de Israel. Essa lei aí é a lei de Moisés, né? Não é a lei do nosso pai. Até eu meio que comentei assim, bati boca, palavras, entre aspas, né? Com um padre, que o padre me jogou essa, que eu falei assim, tá, ele falando lá que aquele que defende a sua família não é acusado, daí jogou lá esse do 22, daí eu pensei, então aproveita e fala Apocalipse, como é que é a passagem de Apocalipse lá? 22:15. 22:15, que fala lá que os assassinos não herdarão o reino do céu. E aí ele veio dar aula para mim de que assassino na língua... Como é que é? Tu estava junto comigo? Na língua hebraica significa outra coisa, que não sei o que, tudo tal.
Aí eu peguei e falei assim, ó, escreve para ele assim, não, fala para ele aí que o que acontece, o livro de Apocalipse foi escrito em aramaico, em grego, em latim, em todas as línguas da época, e também em, como que se fala? Hebraico. Só que a língua dos profetas era o quê? Aramaico, porque eles eram galileus, nunca foram judeu. Isso aí o padre lá começou a se perder nos raciocínios, já começou a ficar desconversando, e aí continua falando. Não, aí ele tentou se justificar, até a hora que não teve mais argumento, né? Mas ainda assim tinha pessoas apoiando o padre. Isso que me deixava triste. É assassinato. E eu falava, os assassinos não herdarão o reino, independente se você matou um bandido, um ladrão, seja lá o que for. É assassinato, né? E eu fiquei muito triste, porque a minha cidade toda aqui comemorou isso, né? Mas você ver como a gente fala a verdade, a gente fala sexto mandamento, né? Leis do 20, só que o pessoal joga as leis de Moisés em cima, acha que são as leis do nosso pai, e não é. Então, para vocês verem a confusão já desde quando que vem, né? Sim. E é isso, agora... E quando a gente começou a bater fundo mesmo, na verdade, junto com o padre lá, aí ele já começou a correr, já começou a desconversar, já começou a sair, aí foi e até que não respondeu mais. Porque é aquela velha história, a verdade é verdade e nunca vai poder ser mudada. Aquilo que nós recebemos, nós temos a alegria de ter recebido, entendeu? De ter recebido. Nós estamos felizes, nós estamos contentes que nós recebemos a verdade, entendeu? E quando você lança ela, pode ser pastor, rabino, pai de santo, pode ser quem for. Ele corre. Por quê? Porque ele sabe que é verdade. E eles não aguentam a verdade, né? E então é mais ou menos isso. Agora nós vamos passar aqui, estava com a nossa irmã, quem que estava com o irmão Rafael, né? Rafael, né? Agora nós vamos passar para a irmã Vanessa agora, para falar mais um pouco aí e responder. Tem pergunta, vê se tem pergunta, já faz a pergunta. Não, eu estou conferindo, os irmãos podem fazer pergunta, que eu vou conferindo aqui para passar para os irmãos, tá? Tem pergunta, vê se tem pergunta, já faz a pergunta. Não, eu estou conferindo, os irmãos podem fazer pergunta, que eu vou conferindo aqui para passar para os irmãos, tá? Tá com você, então, irmã Vanessa. Você vê, um filho faz o quê? Um filho obedece o seu pai. E o nosso Pai do céu jamais matou alguém. O nosso pai podia ter interferido quando os anjos caídos foram lá e mataram os nossos irmãos, os verdadeiros profetas. O pai podia ter interferido filhos assassinados aqui na terra, mas o pai não fez isso. Então, assim, um filho aprende com o pai. Agora, Moisés, ele ensina a matar desde o começo. Os falsos profetas mata, rouba, destrói. E isso já está escrito, o Messias já dizia, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, assim, quando o Messias veio aqui, ele não matou ninguém. Os apóstolos não matou ninguém. Os verdadeiros profetas não mataram, não roubavam ninguém. Então, se criaram, assim, é que os anjos caídos, eles vão fazendo a coisa se tornar uma coisa normal, né? Primeiro, eles vão manipulando a mente, vão treinando. Hoje em dia, eles utilizam muito a mídia, né? Para manipular a mente das pessoas. E isso vai se tornando normal. Então, é normal, né? Normal. Você vai lá e rouba a terra do outro, vai lá e mata, vai lá e... Enfim. Então, é o que acontece. A respeito que eu vi aqui o nosso irmão... primeiro, né? Vamos dar um forte abraço aí para os nossos irmãos e para o irmão Robert também, que apareceu aí nos comentários, está ajudando a gente aí nos comentários, né? Isso é muito bom. O irmão Robert até comentou aqui que tem o maior telescópio do mundo e eles ficam lá vigiando esse meteoro 24 horas por dia. Então, quando esse meteoro tiver que cair, eles vão ir antes para onde? Cidade de Paulo. Eles vão sair correndo de lá. Eles não vão ficar lá, né? Então, é isso também que eu queria falar para os irmãos. Outra coisa que eu vi aqui os irmãos perguntando é para onde deve fugir? Bom, primeiro, né, os irmãos que estão chegando agora também, primeiro a sair das religiões, né, irmãos? Porque, assim, para a gente poder aprender a verdade do nosso Pai, do nosso Messias, quando a gente faz parte do sistema religioso, a gente não consegue. Porque a mente está cauterizada. Então, é necessário sair, morrer, nascer de novo e aprender tudo de novo.
Aprendeu? Aí o que você vai fazer? Aguardar tranquilamente, praticar amor ao próximo, crer no Pai. Tranquilo, partir no pão. E aí sim, quando o 8º rei chegar, tá aí, tá às portas. Quando o 8º rei chegar, pega as suas coisas e ó, tchau. Nem pega a coisa nem de onde você tiver mesmo. Não, nem tchau. Sai das grandes cidades. Não fica nas grandes cidades, irmãos. Né? O Messias disse bem claro: quando vocês verem que é ele, a besta, a abominadora, estiver no lugar que muitos chamam de santo, fujam para os montes. O Messias deixou bem claro. Muitas pessoas se confundem porque lá está escrito Judeia. Lembra, irmão, que grego, aramaico, até essa língua aí satânica, porque o hebraico, quem criou a língua hebraico foi lá os anjos caídos, foi os judeus lá, hein? Então vocês tomem cuidado, viu? Vocês analisem bem. Veio de lá essa língua. Eles criaram para que ficasse só entre eles. Eu digo os verdadeiros, né? Enfim, e não existe a letra J. Então, não era aquilo que o Messias estava dizendo ali. Fujam para a Judéia, né? Fujam. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. É para sair das grandes cidades, irmãos. Ficar bem longe. E aí, irmãos, ali você fez o que o Messias pediu para fazer quando ele chegou? O 8º rei se assentou. Você fez o que o Messias pediu? Saiu das grandes cidades? O resto, irmãos, é com o nosso Pai. Aí, aguardar as coisas acontecer. Muitas coisas, irmãos, eu acredito, irmãos, que tem muita coisa que os irmãos vão ficar impressionados. É o que eu acredito. Quando isso acontecer, que os irmãos estiverem saindo das grandes cidades, o Pai viu que você realmente fez o que ele pediu, o Pai não é padrasto, não. O Pai é Pai. E o Messias também. Cuida muito bem de nós, irmãos. Então, irmãos, é isso. Vou passar a palavra aí para a irmã. Para quem? Para o irmão Elídio. Para a irmã Jane. Então, meus irmãos, nós temos uma pergunta aqui, eu vou responder. Aí lê a pergunta aí para mim. Tá, eu vou voltar lá. Vai falando que eu vou voltar lá. Tá. Peraí. Certo, ela vai voltar aqui, meus irmãos, para não perder a pergunta do nosso irmão, né? Senão a gente fala, não, pergunta, aí pergunta a gente não responde. Não, teve até uma pergunta lá em cima, já que estamos falando de como vai acontecer, enfim, digamos assim. Teve uma pergunta lá em cima, não lembro qual foi o irmão, mas eu lembro da pergunta que ele comentou como é que a gente vai para o lugar preparado, se vai ser teletransportado. É uma dúvida dele. Eu vou falar aqui, essa daí eu vou responder essas duas, e depois as outras duas vai ser para os nossos irmãos aí, tá bom? Então é bem rápido isso daí. O que acontece? Como a pessoa vai fazer para ir para os lugares preparados? Primeiro, o nosso irmão Robert fez um vídeo falando que nosso Pai vai curar todos. Aí fala, é cura global? Não, ouve só, os irmãos que são da verdade, nos 4 cantos da terra, entendeu? Não são todas as pessoas, são os irmãos da verdade dos 4 cantos da terra. Isso aí já é um sinal. Aí ele vai avisar todos. Aí nós vamos sair. E nós vamos sair, por exemplo, vamos supor, vamos supor que eu fui curado, tal, aí vou sair. Eu vou sentido aos lugares desertos, vou procurar e vou embora. Aí diz que os 144 mil selados, nosso irmão falou, que vai primeiro, vão ouvir uma música, eles vão chegar lá, e de lá eles vão voltar a ser o que era. E vão vir encontrar conosco nas cidades, né? Lá onde a gente está saindo, para onde a gente está saindo. Aí, quando eles encontrar a gente, nós vamos andando junto com eles até o lugar preparado, e a caminho do lugar preparado, nós vamos nos tornar como anjos. Aí eu não sei se como é que vai ser, meus irmãos. É mais ou menos, ele passou para a gente mais ou menos, para a gente ver que é mais ou menos assim. Mas no dia, não se preocupe, que o nosso Pai vai nos avisar. Vai ter 144 mil selados. Vai ter a ajuda do nosso Pai, do nosso Messias. E os gafanhotos vão estar lá tudo para proteger a gente. Entendeu? Vai ser muito... nossa, vai ser maravilhoso, não sei o que dizer. Mas segundo o que o nosso irmão falou, foi isso. Então não tem que se preocupar com isso. Porque é o nosso Pai que está cuidando da gente. Quem pode com ele? Então, quer dizer, não tem o que fazer. Então, nós vamos sair em segurança, tranquilos e sossegados, certo?
E a outra pergunta qual que era? A outra pergunta é com relação ao matar ali, ó, que quem matou no passado e hoje conheceu a verdade e pediu perdão para o nosso Pai receberá perdão? Olha, isso daí é uma lei eterna. Sempre existiu. Todo mundo sabe que não pode matar. Por exemplo, se você vê uma criança pequena assim e morrer um bichinho, ela vai ficar, que não sabe o que fazer. Aí você cresce, você olha assim e vê que alguém está apanhando ou qualquer coisa, você vê que aquilo é errado. Você fica com medo daquela pessoa morrer ou qualquer coisa. Todo mundo sabe que é errado. Aí você vai, cresce e mata alguém. Não tem desculpa. Todo mundo sabe que não pode matar. E todo mundo na face da Terra, hoje, no dia de hoje, sabe muito bem que a da história de Caim, Abel e Caim, que até tem por todos os filmes, praticamente, tem esse retrato, vários filmes têm isso daí. Então, quer dizer, as pessoas sabem. Se a pessoa for matar, é porque ela quer. Ah, mas ele matou em legítima defesa. Está escrito em Apocalipse? Aqueles que mataram em legítima defesa, tudo bem. Não está escrito lá. E outra coisa, o Apocalipse é o livro do Messias. Apocalipse 21, 8 e 22, 15 é o julgamento do Messias. Se você fala alguma coisa contra, você está indo contra o Messias. Aí chega naquele dia, você vai falar o que para ele? Fala para mim. Ah, sabe o que é? Ah, mas se você nem estava no dia, como é que você vai falar alguma coisa? Ah, vai falar o quê? Não tem o que falar. Entendeu? Então é melhor você ouvir, por exemplo, nosso irmão Robert falou sobre isso. Eu estou repetindo o que ele falou. Os nossos irmãos estão repetindo o que ele falou. Nós estamos avisando você. É melhor você ouvir da gente do que do nosso pai, do nosso Messias naquele dia e ir pro lago de fogo. Entendeu? Vai ficar feio para você. Ah, como é que você fala de um assunto que você nem sabia? Então a pessoa tem que pensar nessas coisas antes de falar. Aí perguntar para mim, e quem são as duas testemunhas? Meus irmãos, isso não é o importante. Não é importante quem são os 144 menselados, quem são as duas testemunhas. O importante é o papel que eles vieram trazer. A gente fica super feliz e contente e agradece muito nossos irmãos. Nós ficamos super felizes porque eles vieram trazer a verdade para nós. Mas eles estão aqui para nos resgatar. Isso que vocês têm que entender. Então é importante você saber a verdade para você se salvar, meu irmão. Porque a salvação é individual. Não dependa da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua mulher, do seu filho para se salvar de ninguém. A salvação é individual. Você pegou 100%, vai lá, pega ele, pega esse azeite aqui, ó, fica com você, guarda o seu azeite das 5 prudentes e você vai partindo o pão verdadeiro, vai ensinando de graça com amor, acabou, cumprindo os 10 mandamentos e pronto, meu irmão. Chegou o dia, ó, vai embora. Ó, pega assim, meu irmão, mas eu tô indo de carro, se tiver bloqueio, desce do carro, vai a pé. Vai a pé, vai embora, segue embora, vai embora. Entendeu? É isso, meus irmãos. É mais ou menos isso aí que eu queria falar para os irmãos. E agora vou passar para o nosso irmão Rafael e ver a pergunta que tiver alguma pergunta aí, pergunta para o nosso irmão. Os irmãos também estão acompanhando as perguntas, né, irmãos? Vou passar para vocês aí, então. Peraí. Beleza. Então, complementando aí, né, as palavras aí ditas, nosso irmão Elídio, Janice e a irmã Vanessa também. Quando fala aí que temos que fugir, né, muitas pessoas ainda não entenderam isso, ficaram com os ensinos religiosos aí, criados por eles. O que acontece? Lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, o Messias que ele diz isso, ele fala assim, ó, quando vocês vêem a abominação da desolação, a quem o profeta Daniel já tinha falado, então que o leitor entenda o que Daniel disse, e vocês fujam da cidade, fujam para os lugares altos, os montes, entendeu? Então, essa passagem bíblica, para os irmãos que precisam de mencionar capítulos e versículos, vocês entendam, Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante. Aí vocês veem lá em Apocalipse complementar as mesmas coisas. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 6. A mulher, que é a igreja, que somos nós, ela fugiu para um lugar deserto, onde o nosso Pai já tinha preparado o lugar para que ela fosse alimentada durante os 1260 dias em que as duas testemunhas estariam pregando ao mesmo tempo aqui na terra. Então, quando chegar a hora, a abominação da desolação, então, todos devem sair, meus irmãos. Todos devem sair. E complementando ainda com o nosso irmão, o profeta Isaías, no capítulo 33, a partir do versículo 15, ele fala que, no versículo 16, ele fala, então, esses
versículo 15. Pois bem, eu lhes direi, os que sempre fazem o que é justo, aqueles que falam a verdade, que não procuram lucrar explorando outras pessoas, os que não aceitam o suborno, aqueles que tampam os ouvidos para não ouvir sugestões de violência, e os que fecham os olhos para não serem tentados a contemplar o mal. São essas pessoas só que vão entrar, meus irmãos, nesse lugar preparado. Esses habitarão nas alturas, estarão protegidos como no alto de uma grande montanha, e eles terão todo o suprimento de pão e água do que eles precisarem. Então você vê aqui que desde os profetas falaram essa profecia. O Messias vem e fala que todos devem sair para cumprir o que está escrito. E lá em Apocalipse, o João escreveu através da revelação, fala a mesma coisa. Então tudo foi interligado. Então os irmãos precisam entender o conteúdo da Escritura. Não é decorar a Bíblia igual os religiosos fazem, meus irmãos. O que vocês têm que entender é o que o nosso Pai quis dizer durante toda a Escritura dele, que ele foi mandando a boca dele falar através dos profetas, do Messias, dos apóstolos e agora dos últimos enviados dele. Que quando fala em Daniel no capítulo 12, que ele ia enviar as duas testemunhas e eles iriam apontar, eles iam interpretar as coisas que viriam no mundo. O próprio Messias fala em João 15. Ele fala assim, ó, quando vier o advogado, aquele que procede do Pai, eles vos falarão coisas que ouviram de mim e eles interpretarão para vós. Eles vão receber aquilo que é meu, tudo que eu ensinei, e eles vão interpretar e falar as coisas que vão sobreviver no mundo. Né? Então, meus irmãos, para vocês que precisam de base bíblica, segue esses versículos aí, tá bom? Até que, como está escrito, né? Bem-aventurado aqueles que persistirem, né? E chegarem até os 1335 dias, que é a volta do nosso mestre. Teve alguns irmãos que perguntou saber quando que vai começar essas coisas. Mateus 24 mesmo, irmãos, ali escancara assim claramente tudo o que está acontecendo, até a volta do Messias. Desde o começo do princípio das dores até quando chegar a grande tribulação, e o final, que é quando o Messias vir aí para todos nós. E você sabe que é engraçado? É que infelizmente, esses nossos irmãos que vão no sistema religioso, eles ficam tantos anos lá dentro e eles não conseguem entender a escritura, o sentido. Né? O Messias fala, leia o que o profeta Daniel falou, está escrito, que no final, aí você vai em Daniel capítulo 12, lê lá o contexto inteiro, você vai ver o anjo lá, o Miguel, o Messias lá, todas aquelas coisas todas. Essas palavras vão ser seladas, ninguém vai entender essas palavras até o tempo do fim. Aí chega um tempo do fim, o nosso Pai manda as duas testemunhas, e aí eles pegam e direcionam, fala assim, ó, então, mas vai ser dessa forma, assim, assim, assim. Só que baseado tudo na Escritura, tudo tem um contexto na Escritura. Mas os irmãos que ficam enganados na religião, ficam 30, 40 anos, e eles não sabem quando o Messias vai vir, quem é a besta, como que vai ser. Eles ainda acreditam que o povo vai assumir igual quer fazer. É difícil, cara. E às vezes os irmãos estão chegando na verdade agora, ouve a primeira vez e é uma pessoa que tem uma terra boa, um coração que absorve o entendimento, que absorve as coisas e quer aprender a verdade, tem humildade para isso, ele vai absorver aquilo e vai analisar e ver que tudo se encaixa. O Messias, ele dá direção. Mateus 24, vai para Daniel capítulo 12, se eu não me engano, capítulo 12 mesmo. E aí depois tudo é juntado, né? Daniel e Apocalipse. Com as duas testemunhas, com o reinado da besta, todas aquelas coisas todas. Tem até um irmão aqui que perguntou, acho que uma irmã, né? Eu falei para minha família, mas eles não quiseram aceitar. Devo chamar eles, né? Quando eu for sair? É claro, né, irmãos? A gente tem que chamar não só eles, né? Porque nós, a hora que chegar a hora, a gente vai sair chamando vai dar um aperto no coração, né? A gente vai sair falando, né? Ó, gente, ó, o negócio chegou a hora, vamos todo mundo embora, vambora. A questão, meus irmãos, é que eles não vão querer ir. É aí que tá o X da questão, né? E não estão preparados, não se prepararam. Exatamente. É aquele tal negócio. Isso que acontece aí, que os anjos caídos, principalmente, né, a besta tá fazendo aí, meus irmãos, esse negócio aí de esse papo, aquele papo, ela já fica jogando essas coisas, querendo enganar e confundir as pessoas. Isso não é só para tentar nos enganar, mas é para enganar essas pessoas que a gente fala. Por quê? Hoje, meus irmãos, é difícil, até o povo que está contaminado aí na internet, é difícil o pessoal que não fala que o próximo Papa é a besta.
Até muito sistema religioso prega já que o próximo Papa é a besta. Então, o que acontece? Eles podem criar uma... Então, o que acontece é que ele tá um negócio. Eles querem confundir essas pessoas. Até porque quando você vai e prega uma coisa para uma pessoa, amanhã depois ele confunde, faz um sistema diferente ali no meio deles, as pessoas falam assim, mas você falou isso, mas ele fez aquilo. Mas não é assim, entendeu? É assado. Então, o que acontece? Eles querem confundir até as pessoas que nós pregamos a verdade para eles. Para essas pessoas se confundirem e não saberem para que lado eles vão. Então, por isso que ele fica jogando nessas artimanhas para as pessoas não saberem. Porque nós vamos saber quando chega a hora. Não vai ter como nos enganar. Mas essas pessoas vão ser enganadas. Elas vão ficar naquela, se é ou se não é. Exatamente, entendeu? Então, isso que eles estão fazendo para poder enganar o povo. E, infelizmente, muitas pessoas, tanto do nosso meio familiar, quanto as pessoas por aí, que ouviram a verdade, que hoje a gente prega, a gente fala, e as pessoas não querem ouvir, quando chega a hora de a gente chamar eles também não vão querer ir conosco, né? Porém, depois que passar um tempo, eles começarem a ver tudo que está acontecendo, eles falam, poxa vida, o pessoal falou, olha ali, é verdade, eu não acreditei, eles vão fazer o quê? Correr, tentar correr também. Só que aí, meus irmãos, é complicado. Aí é complicado, porque uns vai ter que tentar dar vida, né? Vai ser torturado. Então, é por isso que a gente prega hoje para as pessoas, né? Até porque o nosso pai quer que a gente vá até ele por amor, e não por medo, desespero, ou com medo do lado de fogo, né? E por isso também, complementando, por isso que hoje, atualmente, eu já, né, a gente vai conversar com algumas pessoas assim que tem por aí, alguns irmãos que a gente encontra, e aí a gente já fala, vocês acham que as testemunhas iam vir quando? Nascer hoje, sendo um bebê ainda? Não, elas já nasceram e tem um certo amadurecimento para anunciar a verdade antes, porque quando chegar a hora, não tem o que fazer. Imagina se as duas testemunhas chegassem na hora de fugir. Quem que ia conseguir se salvar, se contaminado com os falsos profetas? Com Moisés e todo o sistema religioso. Não tinha o que fazer. Não ia salvar ninguém. Então, por isso que eu afirmo, elas já estão na terra. Sim, já estão na terra. As duas testemunhas. Já estão aí, já falou as coisas que vai sobreviver no mundo. Já há quase 10 anos que já foi falado isso. E muitos irmãos ainda, infelizmente, por orgulho e vaidade, falta de humildade, fica aí, que nem Paulo fala. E por bobeira também, né? Mas por que o nosso pai permitirá eles acreditar na mentira? Porque ele se alegrou com a injustiça religiosa. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu passo as palavras para a irmã Vanessa comentar um pouquinho aí, que ela está muito quietinha ali, tá bom? Já vai passar, Pé. Meus irmãos, eu vou passar agora para a nossa irmã Vanessa, mas antes eu queria falar, a nossa irmã Brenda Santos ia participar com a gente também, e não deu certo, né? Mas ela vai ficar para o próximo Hangout. Também o nosso irmão Anderson da Luz Resplandece também ia participar, não deu certo, vai ficar para o próximo Hangout. E a gente espera, sim, que possamos fazer mais Hangouts, meus irmãos, porque o propósito é esse. Se de 100 pessoas uma entender, já estamos felizes para caramba. As dúvidas, né? Que são e esclarecer as dúvidas também. Uhum. Porque a gente sabe que é complicado o sistema religioso, a pessoa sai e fica meio assim, né? Mas o pão puro e verdadeiro está aí, meus irmãos. Está sendo repartido, assim como a gente aprendeu de graça, estamos passando de graça. E mais uma vez digo, entre no canal do nosso irmão lá, assista uns vídeos com calma, toma um cafezinho, vai devagarzinho, vai de boa, que aí nosso pai vai ensinar você, tá bom? Agora nós vamos passar aqui para a nossa irmã Vanessa, para ela falar mais para nós, e façam perguntas, meus irmãos. Aproveitem e façam as perguntas aí. Vai devagarzinho, vai de boa, que aí nosso pai vai ensinar você, tá bom? Agora nós vamos passar aqui para a nossa irmã Vanessa, para ela falar mais para nós, e façam perguntas, meus irmãos. Aproveitem e façam as perguntas aí. Vai devagarzinho, vai de boa, que aí nosso pai vai ensinar você, tá bom? Bom, irmãos, os irmãos que estão acompanhando e vocês que ainda fazem parte do sistema religioso, a hora é agora. Para quê? Para que vocês possam parar, analisar, ler as escrituras. Se vocês realmente querem estar do lado do Pai e do Messias, a hora é agora.
leia as escrituras, analise os vídeos, vai lá no canal do nosso irmão Robert Smith, no canal dos irmãos, assiste os vídeos com calma, se alimenta, aproveita essa oportunidade que vocês estão tendo, né, de ir lá e examinar e entender a verdade. A verdade, irmãos, não é difícil. Primeiro, que a verdade ela é de graça. Qualquer pessoa que cobrar 1 centavo de vocês para levar a verdade do nosso Pai, esquece. Não cai na lábia dessa pessoa, esquece. Porque isso tem surgido muito também. Eles usam a verdade, manipulam para depois ficar pedindo dinheiro de vocês, irmãos. Se qualquer pessoa pedir 1 centavo de vocês, não é do nosso Pai. Para partir o pão, esquece, tá? E vocês, irmãos, que saíram do sistema religioso, entenderam a verdade do nosso Pai, que é simples. Por que a gente bate nessa tecla, irmãos, para sair do sistema religioso? Em Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes do que vai vir perante o mundo. Presta atenção, irmãos. Muitas pessoas falam assim, porque, nossa, o pai é ruim porque ele vai permitir essas coisas. Não, o pai não é ruim, não. É você que está escolhendo participar dessas coisas. Tem nas mãos todas as religiões, sem exceção, todas. Católica, espírita, seja qual for, todas têm sangue na mão. Então, quando o Messias fala para sair das religiões, é por causa disso, irmão. Se vocês ficarem lá dentro, vocês vão ficar. E a tribulação é a coisa mais terrível que vai existir na face dessa terra. O nosso irmão está até comentando aqui, ó. Ó, vou ler aqui para vocês. Os irmãos estão acompanhando, às vezes não pode acompanhar o chat, né? Porque o Messias disse para fugir para os lugares altos. Aqui tá tremendo minha tela, irmãos. É que vocês não estão vendo, eu estou vendo por outra tela. Porque o cometa vai fazer ondas gigantes em todo o mundo, irmãos. Muitos países e ilhas vão desaparecer. Vai ser coberto pelas ondas e tsunami no mundo inteiro. E os irmãos que vivem aí no litoral, vocês não fiquem preocupados, irmãos, porque o Pai vai avisar. Entendeu? Todos vocês que já entenderam a verdade, vocês já estão com a chave da salvação na mão de vocês, não vai cair um fio de cabelo da cabeça de vocês. Vocês não fiquem com medo, não deixa com que nada roube a paz do coração de vocês, irmãos. Quando tudo começar, os irmãos, eu digo para os irmãos, se preparem, fiquem fortes, sabe? A gente tem o Pai, a gente tem o Messias. Quando o Messias fala assim, ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, a gente está do lado do Messias, o Messias venceu o mundo, então não tem o que temer. Vocês estão entendendo? Então, assim, o céu todo, nós nunca, irmãos, nunca estivemos sozinhos nessa terra. Então, o céu todo está trabalhando para que a profecia se cumpra à risca, para que os irmãos tenham proteção. Então, irmãos, não se preocupem com o resto, sabe? Se preocupem em se alimentar agora, entender a verdade, vocês ainda que estão no sistema religioso, ou estão saindo dele, que é simples, não é difícil, é só analisar a escritura, entender que Moisés é o diabo, Jesus Cristo é a besta do Apocalipse, enfim, não tem, irmãos, as coisas é assim, tá na cara já de todo mundo, já tá mais que esfregado, você vê os filmes de Hollywood aí, eles já estão falando tudo, tá tudo exposto, sabe? Então, a gente está aproveitando esse pouco tempo que a gente ainda tem, irmãos, para bater nessa tecla, falar de novo, e de novo, e de novo, para que vocês possam perceber, pegar isso e guardar no coração de vocês e aguardar. Porque breve, irmãos, muito breve, tudo vai começar. E aí, quando isso acontecer, irmãos, vocês não vão poder ter dúvidas. Não vão poder ter dúvidas. Quando tudo acontecer, vocês seguem para onde tem que ir sem olhar para trás, segue sempre em frente. E o Pai, o Messias, nossos irmãos, o Pai também mandou nossos irmãos, os 144 mil selados, que vão estar lá. Entendeu, irmãos? É isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Vou passar a palavra aí para o irmão Elídio. Agora nós vamos passar aqui para a nossa irmã Vanessa, para falar mais para nós, e façam perguntas.
Pronto. Tinha aberto uma página a mais aqui. Então, meus irmãos, eu tô achando muito, muito bom, sabe? Tipo, tá falando do nosso Pai, das coisas que vão acontecer. É muito legal que os irmãos estão aí fazendo comentário, porque as pessoas vão ler e vão poder tirar suas dúvidas, né? E, assim, comentando sobre esses assuntos que as pessoas têm medo natural. Só que eu digo, aquele que é do nosso Pai tem que confiar, não precisa ter medo. Porque o nosso Pai nos protege, né? E aí vocês vão tirando a dúvida, bonitinho e tal. Ainda tem os hangouts também que vocês vão poder assistir do nosso irmão Robert lá no canal dele também, que vão tirar bastante dúvidas também, fora essas que estamos fazendo agora. E nós vamos passar agora para o nosso irmão Rafael, para ele falar mais um pouquinho para a gente da fuga, né? Que muitas pessoas, assim como nossa irmã Vanessa estava falando, muitas pessoas sempre perguntam sobre isso, mas apesar que, de fuga hoje vocês estão ficando craque, porque através dos comentários aqui no chat e dos nossos irmãos explicando, tá ficando bem claro, né, meus irmãos? Dá para tirar a dúvida sim. Então, vamos passar para o nosso irmão Rafael e nossa irmã Rafaela agora. Meus irmãos. É isso aí, meus irmãos. É complicado mesmo, né? Depois de quase 10 anos na caminhada aí, e é tão bom aí a gente estar ainda firmes, né? Porque, que nem você estava falando aí do número 66, irmãos estão viajando na maionese aí, que tá no líquido. O que acontece? É mais uma pedra de tropeço que o sistema cria. Então, eles criou tantas formas de enganar os irmãos, porque ele sabia que o sistema ia ser desmascarado, então ele já implementou tudo isso. Os irmãos não conseguem entender que o Google, quem criou foi eles, tudo é criado por eles. Então ele jogou tudo aí, todas essas, vamos dizer, merda aí no ventilador. Por quê? Para as pessoas, quando saem do sistema religioso, elas começam a pesquisar mais, e aí ela vai no Google e vai começar a pesquisar, e aí vai vir chuva de loucura. Bem colocado aí quando você falou sobre aí a tecnologia do 5G, que é mais fazem as coisas por coisas mais próximas, e desde o princípio, quando o irmão veio falando sobre o sinal da besta, a marca da besta, que nós sempre falamos também, estamos em acordo ser o microchip, tanto é que ele é uma tecnologia antiga, só que, tipo assim, para os dias atuais hoje, com toda essa tecnologia, avançando, as pessoas, eles jogaram aí de muitas teorias que a marca da besta vai ser outra coisa, porque mal eles sabem que quando iniciar a tribulação, não vai ter essa tecnologia toda que nós vamos ter, 5G, esses bagulho, né? Muitas coisas não vão funcionar mais, mas essa tecnologia antiga, que é primordial deles, que é o microchip, ele vai funcionar em pequena distância, ele vai funcionar. Então, as pessoas têm que entender isso. Não adianta vocês ficar viajando na maionese, enfiando um monte de loucura sobre tudo que já foi falado até hoje. O que foi falado desde o princípio, isso vai se cumprir. Não tem para onde ir. A escritura é clara. Se as pessoas começarem a analisar tudo que foi falado e até os dias de hoje, como as coisas foi se desfocando, muitos irmãos foi pegando outros caminhos a ser seguido, não se manteve firme, dá pena, né? Por um lado, dá uma certa pena, mas a gente vai fazer o quê? Uns preferem seguir a segunda testemunha, que ainda aí não se manifestou o mundo. Outros preferem seguir a marca da besta. Outros preferem acreditar, qualquer outra lá, na meditação lá, naqueles gurus que fica meditando lá, de fazer aquelas loucuras lá, de fazer milagre. Então, meus irmãos, vocês têm que não se deixar se levar por todo o vento de doutrina, igual os apóstolos falou. Vocês não podem se deixar levar por essas coisas. Vocês têm que ter amadurecimento, cabeça no lugar, amadurecimento, as coisas simples, e guardar consigo isso e permanecer até o final, sem paranoia, sem loucura. Sejam gratos de tudo que vocês têm aprendido até aqui.
Não através de um, mas através de todos os irmãos, todos ajudam uns aos outros. Seja grato por isso, porque hoje nós tivemos o privilégio de conhecer a verdade e estamos aqui, ainda até hoje de pé. Claro que vai vir dificuldade, isso não tenha dúvida, o mundo vai de mal a pior, nós sabemos disso, para que tudo se cumpra. Não tem como você desejar dias bons na terra, sendo que a Escritura fala que vai de mal a pior, até que se manifestar o filho da perdição. Para que quando ele vier, o filho da perdição, ele colocar as coisas no lugar. Ele ser o super-herói desse mundo. O irmão Robert está falando aqui, por satélite nada vai funcionar, mas com os fios ainda vai funcionar um pouco de tempo. Bateria, será assim que eles vão usar o chip para fazer os pagamentos e compras. Exato, para complementar aí, ó, os irmãos que têm dúvida aí, os irmãos aqueles realmente, né, que são os verdadeiros irmãos nossos, em que conhece distinguir o espírito da verdade e o espírito do erro, né? Então, várias dicas foi passado aí, basta os irmãos ser humildes e entender. Ninguém aqui está querendo induzir vocês ao erro, ninguém aqui está querendo pedir dinheiro para vocês ou querer mérito algum. Nós somos apenas um irmão, ajudando um ao outro. É assim que o nosso Pai quer que funcione. Os irmãos mais velhos vão ensinando os mais novos, e assim a família vai seguindo, no mesmo objetivo, na mesma finalidade ali. Então, meus irmãos, se desapegam das coisas, meus irmãos, sejam as pessoas simples. Fiquem firmes naquilo que vocês têm ouvido desde o princípio. Pratiquem o amor até o final, meus irmãos. Não é difícil as coisas. E deixa as coisas acontecer, as coisas vão acontecer naturalmente. Não tem como eu mudar, ou o irmão Elígio, a irmã Vanessa, ninguém vai conseguir mudar aquilo que está escrito. Nem os anjos caídos têm poder para isso, para mudar. Eles querem mudar, mas não vão conseguir. Aquilo que está escrito vai acontecer. E por mais que o livro Bíblia foi manipulado, hoje de tudo que nós vemos e aprendemos até aqui, não tem como você ser enganado. Você já tem a base. O Pai já habita dentro de nós, de cada um de nós. Então, é só vocês permanecerem no amor, para ele fazer morada eterna dentro de você, para você não desviar para nenhum lado. Porque o que separa nós do nosso Pai, do Espírito dele, é a maldade. É a inimizade, é a falta de amor. É isso que faz nos separar dele. Claro que ninguém é perfeito, mas procure fazer o bem, se consertar, praticando o amor até o final. É isso que os irmãos têm que entender. E não ficar com paranoia, com loucura, como juiz, como... Desencana de paranoia, meus irmãos. O tempo é curto. Aproveite os momentos na vida, os momentos bons que a gente tem, para ajudar aquelas pessoas que precisam. Falo isso financeiramente, mas primeiramente espiritualmente, né? Tantos irmãos nossos enganados. Aproveita o tempo que nós temos ainda para tentar ajudar aquele outro irmãozinho a se achegar no caminho também. É isso que é o amor. Demonstra o amor nas atitudes. E aí os irmãos ficam aí nessas paranoias de postando coisas aí nas redes sociais, coisas que não condiz com o nosso Pai falou. As coisas do nosso Pai, eu costumo dizer que é umas coisas simples. Não é difícil para entender. São coisas simples. Porque desde as pessoas mais leigas, ela vai entender. Então, é isso que eu sempre bato na mesma tecla, para que os irmãos, falo isso como um conselho de irmão, e eu também estou aqui aprendendo também. Dia após dia, a gente está aprendendo junto. Mas como a gente já está um pouco calejado, né, quase 10 anos, a gente não vangloria em nada de chegar mais cedo ou chegar depois. O nosso Pai não importa isso. Nosso Pai quer que todos sejam filhos dele, obedientes a ele. E que vivam conforme o que ele ensinou, através dos profetas, do Messias. O amor, meus irmãos, é resumido tudo nisso. Por isso que Paulo, né, na sua carta, ele fala. Mesmo que você fazer tudo, independente do que você fazer nessa vida, se você não fizer com amor, não vale de nada. Né? Então, é gostoso falar assim, das coisas do nosso Pai, assim, todos os irmãos agora em comunhão, em espírito, né, no mesmo entendimento, e para que depois que tudo acabar essa jornada na Terra, e aí a gente, que nem lá Isaías fala, né, então vai perguntar uns pelos outros, cadê o opressor, né, aquele que maltratava os outros, cadê aquele fulano? Não vai entrar no reino. Você que quer praticar o suborno, enganar as pessoas, praticar o mal, você não está enganando, você está enganando vós mesmo.
Você está plantando aquilo que você vai ter que colher. Então, por isso nosso pai fala, o amor é o resumo disso. Ame o nosso pai, ame o seu próximo. De todos os mandamentos é resumido nisso. E chega aí, para de paranoia. Igual, agora há pouco eu tinha visto uma pergunta, o pessoal falando que o que era preciso para ter a salvação. O que era preciso para ter. É isso aí, né? Uma resposta de assim. Uma resposta simples, né? O que tem que fazer para ser salvo? Faça o bem, faz justo. Aquele homem rico, foi o rico que perguntou para o Messias isso, que era necessário para ter a vida eterna, né? Aí o Messias foi o que o Messias falou para ele. Né? O Messias provou para ele que ele não tinha amor ao próximo, porque ele não quis dividir o que ele tinha com os outros. Ele só falou da boca para fora. Sobre aqui uma coisa que o nosso irmão Robert deixou aí nos comentários, irmãos, sobre a estrela aí, né? É um sinal que ele deixou aqui, uma coisa que passou agora pela minha cabeça. Pode ser que essa estrela aqui, quando ela começar a aparecer, que uma das nossas irmãs, né? Ou nossos irmãos, uma das testemunhas, vai estar aqui, mas não só entre nós, mas aqui no Brasil, né? Na América do Sul, né? Já vai ter chegado aí na América do Sul para dar um hello para nós. Da onde foi pré-determinado, né? Então... Será que é isso mesmo, irmão Robert? Mas aí vem essa loucura, né? Tomara que esse comentário do nosso irmão Robert aí, né? Um abraço aí, todos aqui, né? Admiramos muito ele, consideramos muito ele como irmão, ajudou bastante, né? Todos os irmãos aqui na caminhada. E é sempre bom ser relevante essas coisas centradas aí, alguns comentários, para que esses outros irmãos aí que sempre acreditou em segunda testemunha, estou seguindo a segunda testemunha, falou que o monte é no Rio de Janeiro. Meus irmãos, testemunha que é testemunha não fala quem elas são. Aqueles que são enviados, eles não se vangloriam igual os homens. Até porque nessa parte que você está falando, Rafa, irmão, já vai parar de falar, só esse pedacinho eu já passo a bola. É que nessa parte é interessante, porque o que muita gente não para a pensar, fica tão preocupado querendo ser anjo, querendo ser isso, aquilo. Irmãos, o principal não é quem está servindo, é quem está na mesa. Não é? Para e pense, meus irmãos. Os nossos irmãos, né? As nossas testemunhas, os profetas. 54 mil. Irmãos, eles conhecem o céu, eles vieram de lá para nós, que vai ser a grande novidade. Privilégio. Né? Um privilégio, aqui tá um negócio. Eles não tiveram amor sobre a vida deles e vieram aqui pregar para nós a verdade. Então a noiva é o principal. Olha o tamanho da importância que a noiva tem para o nosso pai e para os nossos irmãos. O nosso pai fez um plano assim, perfeito, cara. Os irmãos lutaram, jogaram aqueles anjos aqui para baixo, eles não tiveram medo de nada. Até hoje, hein? Exatamente. E eles vieram aqui. Muitos aí estão esparramados para todos os lugares, né? Até a gente sabe o destino de muitos dos nossos dois irmãos aí, que vai pregar o final aí, as duas testemunhas, a gente sabe o destino deles. E mesmo assim, irmãos, eles não tiveram medo. Eles tiveram amor. O amor veio em primeiro lugar. Então é algo assim extraordinário, cara. É algo assim, quando eu falo, até me arrepia, porque é algo assim que, sabe, assim, não dá nem palavra, irmãos, para falar. É por isso que, igual o Rafa fala, quando a gente fala do irmão Robert e de outros irmãos também, que muitas tem aquele povo, né, que fala que a gente é discípulo do Robert, essas coisas assim. Mas não é isso, meus irmãos. É agradecimento. Que a gente sabe que tudo que a gente fala, né, principalmente tem certeza que aqui agora, aqueles bandos de sem vergonhas lá que enganaram todo mundo, fica lá assistindo nós, e eles vão vir atrás dos nossos irmãos. E mesmo assim eles não se importam, irmãos, porque falar a verdade, resgatar nós que ficamos tanto tempo enganados aí, não tem preço. Para eles foi a coisa mais valiosa que teve. Então, é uma gratidão tão grande que nós temos, porque hoje eu sou liberta, assim, e eu vi tanta coisa que eu fiz, né, quando eu fui da religião, quanto tempo eu fui enganada, e a gente estava lá dentro da religião, irmãos, eu falo por mim, porque eu tinha tanta sede, eu lembro que muitas vezes eu ficava, assim, no banheiro, né, tomando banho, assim, eu ficava assim, mas será que é verdade mesmo? Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Né? Fazia aquelas escolinhas bíblicas, jejum e oração, só quem foi dos templos, assim, mais infiltrados sabe como é que é isso, irmãos. E eu sei igual o Rafa é uma pessoa que nunca foi muito, assim, infiltrado mesmo da religião, e assim, nunca foi. Mas eu, irmãos, eu vim de um lar evangélico. Os meus avós eram pastores, tudo infiltrado mesmo. Eu nasci assim, acreditando tudo sobre Davi, Moisés, esse povo que era de Deus, e eu acreditava fielmente. Você entendeu? E assim, irmãos, eu nunca fui na religião,
assim, porque meus pais iam. Eu ia porque eu queria realmente conhecer Deus. Eu queria realmente fazer o que era certo. Eu queria conhecer Ele, sabe? Era amor, coisa que muita gente hoje, você vê que as pessoas, tipo, tá nem aí, é ganância, o povo quer lá pra ficar rico, né? Na Universal, vai lá pra falar, eu sou universal, né? Consegui isso, consegui aquilo. E eu não, irmãos, eu ia porque eu queria realmente conhecer o Pai, sabe? E é duro, foi triste quando eu descobri que tudo aquilo que eu fiz, todo aquele Deus que eu adorei, né, todas aquelas coisas, né, que eu segui, eram mentira, eu fui enganado. E quando teve um irmão que não se importou, veio aqui, colocou a cara no YouTube, mesmo sabendo de tudo que pode acontecer, a vida dele correndo risco, né, e ele ainda deixou bem claro, né, que se a gente não reconhecer, eles vão reconhecer quem ele era, né, deixou bem claro isso. Eu falei, cara, gratidão eterna, assim, sabe? Dá vontade de pegar e abraçar, assim, e falar, muito obrigado, porque nada vale, né, irmãos? Não tem nada que pague a verdade de ter conhecido e hoje ter liberta, hoje ter essa liberdade, sabe? Essa mente livre do sistema religioso, irmãos. É uma gratidão, assim, e com todos os irmãos, e é engraçado que quanto mais a gente fala, a gente aprende. Desde tempo atrás, estava conversando com uma colega, ela falou, nossa, mas é engraçado que quando a gente vai começar a pregar para uma pessoa, a gente não sabe meio como que começa, né? Aí você fala, as coisas estão meio difíceis, você viu como as coisas estão ficando difíceis? Aí ela fala, cara, você começa a falar, as palavras parecem que vêm assim tão naturalmente, na hora que você vê, você já vai e nem sabe mais o que falou, já foi, e é tão natural, é algo assim extraordinário, sabe, irmãos? Então, era isso que eu queria falar. Vou passar a bola para a irmã Vanessa, que senão eu vou embora, irmãos. Eu perco o rumo aqui. A irmã Vanessa começa a chorar aí já. Deixa a irmã falar, a irmã Vanessa vai chorar aí já. Eu vou passar para a irmã Vanessa, só queria agradecer rapidinho aqui. Primeiro para os irmãos aí que estão comentando aí, para ajudar os irmãos que vão assistir a live, né? Agradecer nosso irmão Rafael, nossa irmã Rafaela, nossa irmã Vanessa, mais uma vez, nosso irmão Robert aí pelos comentários que está nos ajudando aqui a entender até coisas que a gente não tinha entendido ainda. Muito bom. E nós vamos passar para a irmã Vanessa para ela continuar falando que está maravilhoso. Meus irmãos, vocês têm que falar muito, mas muito mesmo, porque está muito bom. Tá Pode ótimo. continuar. Vai lá, irmã Vanessa. Entendido ainda? Muito bom. E nós vamos passar para a irmã Vanessa para ela continuar falando que está maravilhoso. Meus irmãos, vocês têm que falar muito, mas muito mesmo, porque está muito bom. Tá Pode ótimo. continuar. Vai lá, irmã Vanessa. Entendido ainda? Bom, então, a gente aprende, né? Cada dia que passa, a gente aprende um pouquinho mais, né? E as coisas do Pai é assim, irmãos. O Pai vai dando aos pouquinhos, né? Para que a gente possa ir. E eu lembro sempre de uma passagem, né? Que eu gosto muito dela, que é Mateus 13:10 em diante, né? Que é onde os discípulos se aproximam do Messias e pergunta para ele, mestre, por que você fala em parábolas, né? E o Messias ali começando, conversa com eles e tem uma tradução que eu gosto bastante, que eu já comentei isso em outros vídeos, né? Mas é só por questão de curiosidade para os irmãos poder comparar, que é a tradução da Bíblia Online ou livro. E ali ele deixa bem claro, porque a uns, ele fala, porque a vocês, vou falar para os irmãos com as minhas palavras, tá? Mas depois vocês vão lá, analisa, reflete. Ele fala, olha, a vocês que querem, então vocês vão ter e vocês vão entender. Mas aqueles que não querem, não, nem o que eles têm, eles vão entender. O pouco que tem, lhe será tirado. Né? Então você vê que o Messias, o prazer dele é que os seus irmãos, que somos nós, os seus irmãos mais novos, venham a aprender cada dia mais, né? E isso não tem preço, né? Isso tudo que a gente recebeu, que veio do alto, veio da casa do Pai, né? Eu vejo que a gente recebeu o maior presente que alguém poderia. Não existe riqueza maior, irmãos. Não existe. Nada nessa terra se compara com o que a gente recebeu. Nada, né? E assim como a irmã Rafaela, na verdade, ela expressou ali o que muitos irmãos queriam expressar, né? E que alguns não puderam participar aqui e outros estão aí no chat. E outros irmãos pelo mundo afora, né? Ela expressou muito bem o sentimento da gente. Porque quando a gente recebe a verdade, irmãos,
nada se compara. É algo que não tem preço, sabe? E a gente agradece profundamente a todos os nossos irmãos, todos, desde o começo, porque tudo isso que acontece é um plano de resgate, irmãos. E a gente faz parte dessa história. Porque para mim eu vejo que é um privilégio, porque quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para poder, sabe? Então, o pai é muito amoroso, o Messias não tenho nem palavras. Se eu começar a falar aqui, o meu Rafael falou, que senão eu vou chorar. E eu sou chorona mesmo, irmãos. Aqui, enfim. Mas é isso, sabe? A gente só tem a agradecer, sabe? É uma paz que a gente tem que nada se compara, né? Então, a gente pede para que vocês, irmãos, possa também, quando a gente vem aqui, repete, é porque a gente quer, irmãos, que vocês possam ir até o Messias. O Messias é a porta. E nada se compara. Quando você encontra ele, quando você encontra o Messias, nada se compara, sabe? Você aprende tudo de novo, você aprende tudo novo, sabe? Igual aí, hoje você vê a gente aqui compartilhando o pão, recebendo também, é uma troca, os irmãos mais velhos ensinando o irmão mais novo e os outros irmãos mais velhos ainda ensinando, e vai assim, vai indo. E é maravilhoso tudo isso, né? Então é isso, irmãos. Mas eu tenho que agradecer mesmo agora esse final aqui, né? Vou mais agradecer porque esse tempo todo que a gente ficou na caminhada, infelizmente, a gente sabe de alguns irmãos que olha, acabaram tomando outros caminhos. E isso a gente fica triste, irmãos. A gente não fica feliz com isso. Então, vocês, irmãos que tomaram outro caminho, vamos dizer assim, reflete, sabe? Reflete, irmãos, porque a nossa maior alegria é ver os nossos irmãos, todos nós estarmos juntos naquele grande dia, né? Porque vai ser muito triste a gente ver um dos nossos irmãos do outro lado, né? Então, é isso, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, né? Não sei se os irmãos vão continuar aí, eu vou precisar sair, mas eu só tenho a agradecer, irmãos. Eu agradecer também o nosso irmão Robert aí, que deu uma força aí nos comentários, né? Muita informação importante aí no chat. Agradecer a todos os irmãos que participaram aí também, cada um colocando um pouquinho, cada um explicando um pouquinho. Isso é uma família, irmãos. Isso e totalmente diferente do sistema religioso, né? Você vê, ninguém aqui quer ser guia de ninguém. Vocês são livres, né? Então, é isso, irmãos. Obrigado por tudo, né? Obrigado por essa oportunidade mais uma vez de estar com vocês. Espero ter ajudado. Obrigado por tudo, tá? Então, minha irmã, nossa irmã Vanessa aí, nós já estamos encerrando mesmo, porque eu sei que é semana, né? Segunda-feira, os irmãos vão trabalhar, mas queria agradecer que, nossa, maravilhoso, né? Muito bom sempre estar com vocês, né? Quero agradecer também todos os irmãos que participaram nos comentários todos aí, que interagiram. Uhum. Obrigado pelos esclarecimentos aí do nosso irmão Robert, obrigado pelo nosso irmão Rafael, nossa irmã Rafaela. E eu queria fazer o seguinte, que a nossa irmã, o nosso irmão Rafael vai se despedir aí, junto com a nossa irmã Rafaela, a nossa irmã Vanessa, mais uma vez, só para despedir, para a gente poder ir embora. E lembrando que pretendemos nós fazermos mais hangout. Tem a nossa irmã Brenda, nosso irmão da Luz Resplandece, que vai fazer com a gente, e os irmãos sempre vão estar sendo convidados, né? E quando os irmãos quiserem, vão participar aí com a gente também. Só para reforçar, os irmãos aqui estão agradecendo pelo hangout, né? E esse hangout foi feito para vocês, irmãos, né? Para levar a verdade até vocês, né? E nada melhor ali que os nossos irmãos, o Rafael, a Rafaela, a irmã Vanessa, né? Falar com vocês, falar das suas experiências, falar da verdade, dividir o pão verdadeiro, né? E o nosso irmão Robert, que interagiu nos comentários, gratidão, né? Por ter ajudado aí. E é isso aí, irmãos. A gente fez tudo pensando em vocês, né? Para passar a verdade verdadeira, o pão puro até vocês, né? Sem fermento. A verdade nada além da verdade. E lembrar que nós estamos felizes. Vocês veem que os irmãos estão falando a mesma coisa que eles falavam lá no começo com o nosso irmão Robert.
Incrível, nada, né? Mudou, é. Vocês perceberam? Nada mudou. Agora tem irmãos aí que já começa com... Então, né, meus irmãos? Dá tempo ainda, tem um pouquinho de tempo, mas dá tempo ainda de voltar e fazer as coisas direitinho e seguir direitinho. E todos nós, aquele dia que tiver que sair todo mundo e ir para o lugar preparado para a gente morar no céu junto com o nosso Pai, com o nosso Messias, nossos irmãos, e ser feliz para sempre. Então a nossa irmã Vanessa vai se despedir, depois eu passo para o nosso irmão Rafaela, e pronto, meus irmãos, vamos estar fechando aqui. E agradecer aos irmãos, aos demais irmãos também que estão interagindo no bate-papo aqui, os comentários, respondendo a dúvida de outros irmãos novos que estão aprendendo agora, né? Agradecer. E agradecer também a nossa irmã Brenda, que está aqui. E você não escapou, não, tá, irmã Brenda? Fica para a próxima, tá? Vai vir participar com a gente. Vou passar para a irmã Vanessa agora. Brenda, fica para a próxima, tá? Vai vir participar com a gente. Vou passar para a irmã Vanessa agora. Brenda, fica para a próxima, tá? Vai vir participar com a gente. Ó, tá dando eco, irmã. É porque eu tô vendo vocês numa tela e eu tô fazendo o Hangout, a live com vocês pelo celular, tá? Porque o meu aparelho aqui, o PC, deu pau, né? Então, mas a gente vai desse jeito mesmo, né? Bom, eu quero também aproveitar, irmãos, e agradecer os irmãos novos que estão chegando, irmãos, porque os nossos irmãos jovens que estão chegando aí, eles são espertos também, irmãos. Eles estão aí compartilhando pão para tudo quanto é lado, e eu acho isso muito bom, sabe? Eu acho que estão com força, e estão compartilhando com força, viu? Não é pouco, não. E eu tenho a agradecer esses irmãos também, né? E é como eu disse, a gente é uma família muito linda. Eu não tenho palavras, irmãos. Eu só tenho a agradecer mesmo ao Pai, agradecer ao Messias, agradecer a todos os irmãos, todos, sem exceções, né? E pedir para os irmãos compartilhar, irmãos. Não parem, sabe? Continue compartilhando. Quando vocês verem uma oportunidade, compartilha. Não pode falar? Faz panfleto, deposita na caixinha de correio. Não pode depositar na caixinha de correio, não pode falar? Faz DVD, compartilha, não sei, sabe? Compartilha da melhor maneira, vai levando pão, sabe? Porque o tempo está chegando e a gente precisa aproveitar as oportunidades, né? Peço para os irmãos que, quando estiver conversando com os nossos outros irmãos, que ainda faz parte do sistema religioso, vai com calma, vai mostrando para eles, mas vai devagar no tempo, porque cada pessoa, irmãos, tem um tempo, né? Vai compartilhando, mostrando para ele quem é Moisés, quem é Jesus Cristo, quem é Elias, mostra tudo lá, vai indo aos pouquinhos, o Pai vai dando sabedoria para os irmãos, que eu tenho certeza disso. E assim vai indo, irmãos. E a nossa família está crescendo muito, né? Eu fico muito feliz por isso. Cada vez que eu entro assim nos vídeos dos irmãos, ou às vezes conversando com pessoas, eu falo, rapaz, olha, eu fico muito feliz com isso, sabe? Tá bom, irmãos? É isso. E obrigado por tudo. Beleza, irmã Vanessa. Nós agradecemos aí também a participação da irmã aí, né? E todos juntos somos mais fortes, né? Somos um. E é isso aí. O irmão Elídio vai estar, os irmãos aí que estão assistindo aí nos comentários, o irmão Elídio e a irmã Janice, que eu vejo no Facebook, é a sigla dela, então não guardo na cabeça. Eles estão aí fazendo aí essa nova sequência aí das lives ao vivo aqui nesse mesmo canal do YouTube. E aí, alguns irmãos aí que estiver acompanhando hoje em dia, os irmãos que chegou agora, ele vai estar fazendo uma reflexão, como é que é a retrospectiva, né? A retrospectiva aí da verdade. E vamos que vamos compartilhando aí. E enquanto não estamos aqui trabalhando online, estamos trabalhando no off. Né? A seara é grande e poucos os trabalhadores. Então, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível, que tem mais dom. E assim, o conhecimento vai se espalhando até que todos os irmãos completam os números dos irmãos que vão estar, né, morando nas moradas que o Messias reformou, né?
No reino do céu. O importante não é não deixar de semear a semente, né? Lembrar daquela parábola, né, que o Messias falou, dos talentos. Muito importante lembrar, né? Que não adianta nada a gente receber e guardar para nós. Né? O que temos que compartilhar, que assim como a gente recebeu, passar para outros irmãos. Para assim como a gente tem hoje essa paz, essa felicidade, essa tranquilidade e essa esperança, coisa que muitas pessoas não têm, né? Que eles possam ter também, né? E isso é o mais importante. Esperar todo mundo aí feliz. Aos irmãos, né, do chat, nosso muito agradecimento a todos os irmãos que participaram. Porque falar né? Nome, muitos muitos irmãos. Não dá nem para sair falando nome de todo mundo, né? Mas a gente agradece do fundo do coração a todos os irmãos, né? Por ter participado com a gente. E a gente espera encontrar todos vocês lá nas montanhas, irmãos. Lá nas montanhas a gente encontra todo mundo, fica tranquilo que nós se encontra todo mundo lá. Se tiver muita gente lá na montanha, a gente vai se encontrar lá no céu também. Eu vi falando, brincando com o Rafael, falou, ó, lá no céu é o seguinte, é só você achar as cachoeiras que eu vou estar lá nas cachoeiras, cara. Porque você imagina como deve ser bonita aquelas cachoeiras. Ó, se você quiser me achar, você vai para as cachoeiras. Eu e o Rafael, a gente fica brincando, é só ir para as águas, aquelas coisas mais lindas do mundo, a gente vai estar por lá. Né? Então, se a gente não se encontrar no monte, a gente se encontra lá em cima, irmão. Fica todo mundo tranquilo aí. E, mais uma vez, agradeço o convite dos irmãos, né? Da próxima vez, se a gente puder participar, a gente participa sim. E é isso aí, irmãos. Permanecer na fé, na expectativa, firmes e fortes, nunca abandonando, né? Guardando nosso azeite que a gente recebeu da nossa oliveira, né? Que é o mais importante. E guardar até o final. Esperar só a hora da meia-noite, a hora que o noivo... Que o cara gritar lá, que o noivo chegou, ó, perna para quem tem. Vazamos na rapiada. É isso aí, irmãos. Agradeço. Boa noite para os irmãos. É isso aí. Fica aí a nossa gratidão. Agradecer a todos os irmãos sem exceção, tá bom? Tamo junto até o final aí. Até para tudo sempre. Até depois do fim. Até nas cachoeiras. É isso aí, meus irmãos. Obrigado mais uma vez. Se inscrevam no canal do nosso irmão Rafaela do Verdade Vos Libertará, da nossa irmã Vanessa e o Pão da Vida, né? Do nosso irmão Robert também Smith lá, acompanhe os 220 vídeos direitinho que você vai entender. Também se inscreva no nosso canal aqui Resgate Final, né? Compartilhe os vídeos, ative o sininho para que as pessoas conheçam, meus irmãos, a verdade. Não é os nossos canais, não é isso. A gente quer trazer a verdade. Então é isso, meus irmãos. E valeu por todos aí, tamo junto sempre, até o fim e até o próximo Hangout, meus irmãos. E o melhor de tudo, irmãos, é que todos nós vamos estar juntos lá nos lugares preparados. Esse vai ser o melhor de todos, né? Com uma grande família, uma verdadeira e grande família. E assim, o irmão Rafael, não sei se está aí ainda, é que a minha sigla lá no JC Carline quer dizer Janice Carline. E assim, nem todos os irmãos aqui, tem muitos irmãos aqui que já são das antigas, né? Não tenho tanto conhecimento assim, estou aprendendo, porque estou há pouco tempo na caminhada aí, faz um ano, mas conhecer a verdade foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Isso eu posso dizer para vocês com certeza, com 100% de certeza. E eu quero permanecer firme nessa verdade até o fim, porque eu quero estar com os irmãos, né? Com todos os irmãos aqui, né? Com o irmão Rafael, a irmã Rafaela, a irmã Vanessa, o irmão Lídio, os irmãos que estão comentando no bate-papo aí. Em breve, todos nós estaremos juntos. E é isso aí, eu agradeço também pela oportunidade. Uma boa noite a todos aí. E você finaliza aí. Até o fim. Até o próximo Hangout, meus irmãos. Até o fim. Peraí, vou encerrar aqui. Agora fica.